Débora Sena é microfone Auriverde Brasil em Brasília. Débora Sena é microfone Auriverde Brasil na capital federal, no Congresso Nacional. Débora, bom dia, seja bem-vinda, Dé. Muito bom dia, Pitoli. Eu passo por aqui com uma notícia que nós devemos aí nos dedicar a ela durante o dia de hoje, essa terça-feira, uma apuração que com certeza vai continuar, muitos documentos, manifestações a partir desse fato e também é aguardada aí uma repercussão internacional. Eu estou falando da intervenção da Advocacia Geral da União sobre o processo movido pela Rumble e pela Trump Media nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Nesse momento, a Advocacia Geral da União usa contra a Corte Americana argumentos que nós já conhecemos muito bem, aqueles que versam sobre soberania nacional para justificar, então, a postura do ministro. E nós identificamos aqui, mediante a apresentação de alguns documentos aos quais tivemos acesso, que teve ali uma conversa entre Supremo Tribunal Federal e a AGU para acordar, então, essa participação do órgão na defesa do ministro Alexandre de Moraes. Eu tenho aqui em minhas mãos, Pitoli, um documento que a nossa audiência também vai poder conferir. Ele foi assinado pelo ministro Edson Fachin, endereçado à AGU, e diz o seguinte: eu vou me debruçar aqui especificamente sobre os dois últimos parágrafos, que dizem assim: o que está em questão, para além da figura individual do ministro do STF, são a independência do Poder Judiciário, a integridade do Estado de Direito no Brasil e, no limite, a própria soberania nacional. Eis que fica cabalmente caracterizado nessa ordem de ideias. Em atenção à consulta de Vossa Excelência, considero oportuno e necessário que a AGU tome medidas cabíveis para a defesa do Estado brasileiro no contexto de ações ajuizadas nos Estados Unidos da América. Então, a gente tem aqui uma clara manifestação do ministro Edson Fachin, que preside o Supremo Tribunal Federal, pedindo, então, que a AGU faça a defesa do ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Pitoli. Débora, perfeito, obrigado pela informação. Fica para mim o seguinte, Débora, o que o governo, aliás, o que o Supremo vem fazendo já há anos, eu faço um recorte na linha do tempo, Débora, alguns vão até mais longe, né? Mas eu faço um recorte na linha do tempo e vou ao dia 31 de agosto de 2016, impeachment da Dilma. Naquele dia, o presidente do Supremo Tribunal Federal era Ricardo Lewandowski. E no Congresso Nacional, para validar o impeachment da Dilma, pela primeira vez, né, de uma forma aviltante, Lewandowski, ou o presidente do Supremo, representando a maior instituição do Poder Judiciário brasileiro, ele fraciona a lei do impeachment e pede para que os parlamentares considerem manter Dilma elegível. Né? Lembra? Ela já está empichada mesmo, vai que ela quer ser uma merendeira. Né? E Dilma sai para o Senado, concorrendo ao Senado por Minas Gerais, já 2 anos seguintes, depois, em 2018, quando ela disputa com Rodrigo Pacheco, e quem ganha é Pacheco. Né? Vale a pena a gente lembrar desse ponto. Eu faço esse recorte, Débora, e volto a 31 de agosto de 2016, porque ali foi um grande teste aplicado pelo Supremo Tribunal Federal no que se diz respeito ao rasgar a Constituição. Porque se tem uma lei do impeachment, essa lei tem que ser cumprida na integralidade. Não há como fracionar, dividir, subdividir uma lei. O que diz a lei? Inelegível por 8 anos e perda do mandato. Acabou, não tem discussão. Só que Lewandowski fez um teste, a turma topou, por quê? Também entenderam ali que era importante que ocupassem
as posições de presidente do Senado e presidente da Câmara, gente que deve ir na praça. Eduardo Cunha e Renan Calheiros. Ó, eu vou tirar o teu processinho da gaveta aqui, meu. Então aceita o que eu estou falando. Eles experimentaram tudo isso. E de lá para cá, todos os arroubos, todos os avanços, todo o rasgar da Constituição, dane-se o devido processo legal, dane-se tudo. Então o que eu vejo hoje, Débora, não é a conclusão, hein? É só mais uma etapa de um processo que começou lá atrás. E aí entra o que a gente chama de corporativismo, para mim um espírito de corpo, né? Um espírito de corpo na proteção dos pares. Beleza. Agora, Débora, no meio disso tudo, o que sempre me chamou muito a atenção foi a mudança de comportamento e de posicionamento de alguns membros do Supremo Tribunal Federal. Isso eu preciso registrar. Talvez a mudança mais significativa de posicionamento venha por parte da ministra Carmen Lúcia. Lembra do Cala a Boca Já Morreu? Vários, né, posicionamentos da ministra Carmen Lúcia, defensora da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, e que, naquele processo eleitoral de 2022, diante daquele documentário do Brasil Paralelo, que falava sobre a facada do presidente Bolsonaro, o caso Adélio Bispo, ela disse que era censura, tinha cara de censura, mas até segunda-feira tudo bem. Essas mudanças repentinas, abruptas, de posicionamento, direcionamento de decisões, é que chamam a atenção. E aí, Débora, dar as mãos, braços dados, e todos rumam a um precipício moral, a um abismo moral, ético, ao longo de todos esses anos. Então, essa informação que chega, que você nos traz agora, me perdoe a extensão do meu comentário, Débora, vai em que sentido? É a conclusão, perdão, de novo, não é conclusão, é só mais uma etapa de uma justiça que a gente já sabe o que faz, o que defende. Agora, muito engraçado é saber que quem vai defender Moraes, no caso a AGU, de Jorge Messias, é o mesmo Messias que Alexandre de Moraes não quis no Supremo Tribunal Federal. Como vai se dar essa defesa agora, é só uma questão de tempo para a gente entender se vai ter corpo mole ou se vai fazer valer cada centavo gasto na defesa do ministro Alexandre de Moraes, o trabalho da AGU. Débora. Pois é, Petróleo, por muitas vezes nós questionamos aqui entrevistados no sentido de buscar entender essa fusão do Estado brasileiro com o judiciário, né? E você fala aí da parcialidade da justiça, é um precedente muito perigoso esse que vivemos na história recente do Brasil. Afinal de contas, os episódios vão se somando um atrás do outro, com questionamentos que vão se estendendo sobre a postura desses juízes, e a repercussão é tanta que chega aos Estados Unidos, e agora o clima, até mesmo aqui no Congresso Nacional, já consultei alguns parlamentares a respeito disso, é de total receio em relação à repercussão desse fato, da utilização da Advocacia Geral da União para, vamos dizer assim, vou usar esse termo, peitar a justiça norte-americana. Então, mais um gesto arriscado, um comportamento que pode, sim, ter aí grande efeito sobre a vida do cidadão comum. Primeiro, porque se a justiça age com parcialidade em casos como esse, nas instâncias inferiores, onde recorre, onde busca auxílio cidadão comum, esse é um precedente ruim, um exemplo ruim. Então, vai se formando aqui no ambiente do Congresso, sem preocupação sobre o exemplo que dá agora a justiça brasileira, principalmente por conta dessa provocação clara, esse pedido claro do ministro Edson Fachin pelo auxílio da AGU. E nós entrevistamos há pouco tempo, Pitoli, o Dr. Martin De Luca. Naquele momento, o meu questionamento a ele é se os Estados Unidos podem, então, impor novas sanções aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele já fazia um aceno de que sim, é possível, se forma um clima
de total instabilidade na relação entre Brasil e Estados Unidos, e pelo que nós percebemos, a Suprema Corte não faz nenhuma questão de ter, então, a adoção de cautela a esse respeito. Bom, Débora, e ainda com relação a essa mudança abrupta de posicionamento de ministros do Supremo Tribunal Federal e essa decisão agora de Fachin, AGU defendendo Moraes, eu entendo o seguinte: a palavra é cumplicidade. A justiça americana, o governo americano vai entender que aqui há o corporativismo alinhado a uma cumplicidade e que isso custe para todos. Qual o preço dessa cumplicidade? É a absolvição de Alexandre de Moraes? Qual o preço dessa cumplicidade? Todos juntos no mesmo processo? A decisão já foi tomada, não é? A decisão já foi tomada. Então, é hora deles entenderem o seguinte: Tomar, no Brasil é assim, né? Um tomou a decisão errada, todo mundo caminha junto, todo mundo defende junto, todo mundo joga junto. Qual o nome disso? Corporativismo, tá? E cumplicidade também. E deixa arder. A decisão já foi tomada e a gente vai pagar essa conta mais uma vez. Certo, Débora? É isso aí. Para Vorcaro, Viviane Barsi, para Alexandre de Moraes, Advocacia Geral da União. Essa é a notícia. Com o nosso rico dinheirinho. Débora, cabe aqui um agradecimento a ti, ao teu trabalho, pela entrevista de ontem com a Ieda, com a Alícia e com a Lorena. Rendeu frutos o dia todo, aquela conversa espetacular com aquela família. O Adalto fez falta ali, claro que fez, mas muito bem representado pela esposa e pelas filhas. Adalto ali estava, sendo representado por elas, numa conversa que entra para a minha história no jornalismo, porque eu tomei um susto quando eu ouvi não só o posicionamento da Ieda, um susto positivo, tá, que fique claro, mas o posicionamento das meninas, e quero aqui publicamente agradecer o teu empenho, Débora, por ter viabilizado a entrevista com a Ieda, viu? E com as meninas também, é claro. Obrigado, Débora. Sou eu quem agradece, Pitoli. Olha, a minha alegria em encontrar a família Denardi aqui no Congresso e perceber que eles se sentem representados pelo trabalho que nós fazemos aqui todos os dias foi algo que realmente acrescentou muito à minha jornada, não só como jornalista, mas como cidadã. Então, a minha gratidão por fazer parte dessa equipe, dizer que vocês podem sempre contar comigo, a família Auriverde, tanto esse time maravilhoso de profissionais, como também a nossa audiência que nos abraça todos os dias. Querida. Débora Sena, microfone Auriverde Brasil em Brasília. Bem, até a próxima. Até mais. Vamos em frente.